Capítulo 9. Pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Na noite de 24 de agosto de 1884, encontramo-nos em Mápolis. Ao descermos do trem, fomos recebidos por vários dos queridos amigos. Eu tinha 3 reuniões por dia, que eram assistidas com interesse, e eu sentia que Deus estava conosco continuamente. Todos os que vinham com o espírito correto eram levados a regozijar-se. Havia 14 ministros presentes. O objetivo desta reunião era fazer uma reunião, juntando os irmãos e aqueles que se converteram nas reuniões do ano anterior. Neste sentido, tivemos várias centenas de convertidos reunidos, e todos vieram para a frente e mostraram o que Deus tinha feito por eles. Tínhamos vários policiais no local, mas eles não foram necessários, pois prevaleceu a melhor ordem. Dizia-se que havia de 1 a 8 mil pessoas no local todas as noites. No sábado, foi maravilhoso como o Senhor me sustentou e me deu coragem e força para conduzir todas as reuniões. Nunca antes tinha falado a uma multidão tão grande. Estive sempre muito resfriada, mas Deus deu-me uma voz tão clara e forte que eu podia ser ouvido distintamente em todo o bosque. Muitos idosos disseram que nunca tinham visto tanta ordem e interesse numa reunião de acampamento. Havia uma solenidade repousando sobre as pessoas. Pareciam sempre tristes por ver a reunião terminar. Houve muitos convertidos. Uma delas era uma senhora idosa de 77 anos de idade, que pertencia à igreja do Uncard. O seu filho e a sua esposa converteram-se no inverno e são grandes trabalhadores na vinha do Senhor. Um homem idoso, apoiado no seu cajado, cujos cabelos estavam brancos com as geadas de muitos invernos, converteu-se. Senti que ele era uma marca arrancada do fogo. Outro irmão, de 60 anos, que tinha confiado na moralidade durante toda a sua vida, teve os olhos abertos para ver a necessidade da vida eterna. Jesus diz: é preciso nascer de novo, a vida eterna é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. No último sábado, o dia em que encerrei, ministramos a ceia do Senhor no bosque. Foi um momento solene. Ali estavam os convertidos, com os cabelos brancos cobertos pela neve de muitos invernos, tremendo em seus cajados. Ali estavam os cordeiros do redil, com os seus rostos a brilharem com o amor de Deus. Havia os jovens e as senhoras que estavam a começar a vida. Havia pais e mães de meia idade, com as grandes responsabilidades da vida sobre eles, todos sentados à mesa do Senhor, alguns pela primeira vez, e outros pela última. Em New Haven, por pedido sincero do irmão S., o pastor, comecei uma série de reuniões em New Haven, condado de Allen, Indiana, na igreja metodista. Percebi que estava num vale de ossos secos. Encontrei muito poucos cristãos, apenas 2 ou 3 que podiam assumir a obra. Agarramo-nos a Deus, pela fé e pela oração, esperando ver cair as muralhas. Começaram logo a vir ao altar, e vieram em grande número. Chegaram a vir de 40 a 60 de uma só vez. Tínhamos lançado a rede do Evangelho e apanhado tantos peixes que não conseguíamos levá-los para a praia. Eu orei: ó Deus, envia-nos ajuda. Em resposta à oração, o irmão S., o evangelista cantor, e outros, vieram. As igrejas uniram-se na obra. Realizamos a reunião durante parte do tempo na igreja metodista, que continuou durante 2 semanas, e resultou em centenas de conversões, a maioria das quais foram levadas para as igrejas. Um católico foi convertido nesta reunião. Uma querida irmã de 70 anos e outra de 50, que eram membros da igreja há anos, disseram que tinham sido enganadas e estavam espiritualmente cegas. Agora elas se regozijavam no Deus de sua salvação. Nunca vi tantos jovens saírem numa só reunião. 2 deles já foram licenciados na igreja metodista. Uma menina, de 8 ou 9 anos de idade, veio ao altar. Eu fiz-lhe várias perguntas. Ela disse que queria ser o cordeirinho de Jesus, e logo seu rostinho se iluminou com o amor de Deus. Perguntei-lhe se os seus pais eram cristãos.
Ela disse que a sua mãe estava no céu, mas que o seu pai era mau, que bebia. Disse a ela que falasse e orasse com ele, e que lhe dissesse que, se ele não viesse para Jesus, estaria perdido. Algumas noites depois, de ela ter atravessado a casa cheia de gente, até ao púlpito, vi a pequena águia, ela estava à espera que eu falasse com ela. Tomei ela nos braços e perguntei-lhe se ainda amava Jesus. Ela respondeu-me, sim, mas o meu pai está doente. Falei e orei com ele, mas não consegui levá-lo à reunião. O problema é que ele estava doente de pecado. Deus tinha enviado convicção ao seu coração. Ele viu que era um pecador e que estava a caminho do inferno. Eu disse a ela para dizer a ele para vir à reunião amanhã, que ele poderia não ficar bem. Ele veio com ela, e eu peguei-lhe na mão e perguntei-lhe se a sua menina tinha falado e orado com ele sobre a sua alma. Ele disse que sim, e começou a tremer e a chorar. Disse-lhe que ele estava a impedir o caminho da sua filha, que não queria que a sua filha dissesse no grande dia do julgamento. Nunca ouvi o meu pai orar. Ele foi comigo até ao altar. Um velho convertido alguns dias antes rezou com ele, e não demorou muito para que ele fosse abençoado. Abraçaram-se ao pescoço, com os cabelos brancos como algodão, ambos a chorar de alegria. Foi uma cena comovente. Verdadeiramente, uma criança pequena os guiará. Fui dali para Mápolis, e fui gentilmente recebida na pequena igreja pelos irmãos e irmãs. Encontrei a casa cheia e o pequeno grupo de obreiros fiéis, e eles fizeram um grande trabalho na reunião. Cerca de 50 convertidos vieram de New Haven, e foram trabalhar. À medida que subiam o corredor, com os rostos brilhantes e felizes, a brilharem com o amor de Deus, comecei a cantar, os reforços estão a chegar, a vitória está próxima. As pessoas em Mápolis conheciam a maioria dessas pessoas, e ficaram surpresas ao ver a grande mudança nelas. Quando uma após a outra se levantou e testificou da salvação e do amor de Jesus, em seus corações, e exortou os pecadores a fugir da ira vindoura. 2 deles eram meninos. Eles tinham caminhado de New Haven, 8 quilômetros, para estar nesta reunião. Eles falaram como pequenos pregadores. Tivemos um tempo glorioso. O avivamento começou imediatamente. Continuamos a reunião durante 10 dias. O poder de Deus foi maravilhosamente manifestado. Depois de Little River, fomos a Massillon, no sábado e tivemos 3 reuniões na igreja, e a casa estava cheia. A igreja de Massillon tornou-se de fato uma cidade edificada sobre um monte. Dos 100 que se converteram no inverno passado, disseram-me que estavam todos firmes. Bendito seja o Senhor. Estavam quase todos ali para falar por si próprios. 6 ou 7, levantavam-se ao mesmo tempo para falar do amor de Cristo. Oh, como eu louvei a Deus quando vi os rostos felizes dos queridos irmãos e irmãs, pais e mães, e os jovens, que eram quase como meus próprios filhos, tão fortes e firmes, e determinados, pela graça de Deus, a continuar até chegarem à bela cidade de Deus. Enquanto realizava a reunião na Woods Chapel, fui com vários irmãos e irmãs visitar um homem idoso que não podia ir à igreja. Ele estava a procurar o Senhor há algum tempo, mas não estava satisfeito. Mandou chamar-me. Ele mal podia esperar até que eu chegasse. Ele encontrou-me à porta. Estava muito fraco. A casa estava cheia, e tivemos um momento muito solene. O velho foi salvo, ele exortou e louvou a Deus. 2 outros homens converteram-se, e todos nós nos regozijamos. E louvamos o Senhor. Houve gritos no céu quando os anjos levaram a notícia de que o filho pródigo estava a voltar para casa. Uma noite, no final da reunião, chegou um mensageiro dizendo que ele tinha morrido, e pediu-me para ir pregar no seu funeral. Choveu toda a noite e, quando parti, ainda estava chovendo. Tive de percorrer 8 quilômetros a cavalo, mal me conseguia sentar. Eu sabia que a casa estaria cheia, e assim a encontrei. Sentia-me muito fraca, mas confiei em Deus. E pedi-lhe que me desse força e voz. As palavras vieram-me à mente, e o desejo desfalecerá,
Porque o homem vai para a sua longa casa, e as pranteadoras andam pelas ruas. Eclesiastes 12:5. Assisti à reunião dos presbíteros da Igreja de Deus, que se reuniu em Columbia City, Indiana, em setembro de 1889, onde nos encontramos com muitos dos irmãos dos diferentes lugares onde tínhamos realizado reuniões. Um dos convertidos foi autorizado a pregar, e 2 estavam a pregar, tendo sido eleitos anciãos na igreja. Eu fui ordenada anciã, com autoridade para administrar as ordenanças e solenizar o matrimônio. A minha mais sincera oração é que eu possa viver humilde aos pés do Mestre, como barro nas mãos do oleiro, apto para o uso do Mestre. Fui chamado a pregar. Era uma cruz e tanto. Eu havia pregado na presença de tantos ou mais ministros, mas estava muito exausta pelo trabalho constante. Falei a partir do texto: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus deu-me liberdade, poder e voz. Louvado seja o Senhor pela sua bondade, e ajuda em todos os momentos de angústia. Quão maravilhosamente ele cumpria sua promessa: eis que estou convosco todos os dias, até ao fim.